Evangelho. Hoje a Cláudia vai estar dando continuidade no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Para nós harmonizarmos com o ambiente, com a casa, vamos fazer uma prece. Vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos e que através do Evangelho do Cristo possamos seguir a nossa jornada de forma mais leve, mais amena, que todas as provas pelas quais passamos sejam atenuadas de acordo com a nossa necessidade. Que na noite de hoje, em harmonia com a espiritualidade, mentores desta casa que nos acolhem, sejamos nós recebendo as benesses do bem e do amor do Cristo. Que assim seja. Assim seja. Nós vamos dar continuidade no capítulo 14 e fica aí um convite também para os nossos estudos. No fim do trabalho da noite, nós passamos os estudos que nós promovemos aqui na casa, tá bem? Boa noite, meus irmãos. Uma grande alegria estarmos hoje reunidos, num feriadão desse. Nos dispusemos estar aqui, aprender um pouquinho mais, estudar, E me coube então trazer esse item do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eu estou com uma pequena mensagem para a gente começar a se harmonizar o que vai ser o nosso estudo da noite. Com isso facilitando um pouco mais o nosso aprendizado, ok? Então, companheiros de jornada. Na caminhada da vida, Deus não nos coloca sozinhos. Os companheiros de jornada são espíritos que seguem ao nosso lado para o aprendizado mútuo, amparo e crescimento espiritual. Nem sempre caminham conosco por afinidades, mas sempre por necessidade. São encontros programados pela providência divina, convidando-nos à paciência, à compreensão e ao perdão. Cada convivência é a oportunidade de vivenciar o Evangelho. Ao auxiliar, crescemos. E ao perdoar, libertamos-nos. Que saibamos reconhecermos que caminham conosco verdadeiros irmãos espirituais, aprendendo a amar mesmo quando o caminho se torna difícil. Então vamos tentar imaginar, o que Jesus veio nos trazer, veio nos ensinar no momento em que ele questiona quem é minha mãe, quem são meus irmãos, dando a transparecer que ele não dava muita atenção para a família aqui onde ele tinha encarnado. Então vamos lá. Jesus está cercado pela multidão e de repente ouve que sua mãe e seus irmãos estão à sua procura. E ele imediatamente coloca: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí ele já vai dando a dica. É que a gente ainda não consegue perceber todas as nuances nas entrelinhas que Jesus nos traz. Mas ele fala: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão,
minha irmã e minha mãe. Então, só esses que servem para ser meu irmão, minha mãe e minha irmã. Ok? Guarda isso aí que a gente vai decifrar exatamente esse ponto. Um pouquinho de paciência que o nosso computador aqui está em ritmo de carnaval, tá, gente? Bom, à primeira vista, então, esta fala vai nos parecer que gera o quê? Um afastamento de Jesus da família consanguínea. E um afastamento nosso da nossa família consanguínea também. Porque ele nos traz o quê? O exemplo. Entretanto, à luz do Espiritismo, você vai ter uma ampliação desse conceito família. Tá? Que é isso exatamente que ele vai estar falando aí pra gente. A família consanguínea é a que a gente hoje está inserido para essa oportunidade encarnatória. Ok? Então, a família da Terra é, antes de tudo, um aprendizado, um instrumento que a gente está tendo para evoluirmos. Lembremos que ninguém está na família errada, que ninguém recebeu aquele parente mais difícil, aquele irmão mais complicado, aquele filho mais difícil, porque, né, Deus errou o caminho. Não. Ninguém nasce, então, em determinado local, em determinada família, em determinado país, né? Porque muitos também se questionam por que nasci ali, lá, né? Não, é exatamente onde nós precisamos estar. É o melhor lugar, é a melhor família, porque se mudasse um pouquinho, talvez a gente não conseguisse cumprir a missão. É importante a gente lembrar disso também. E aí ninguém caiu de paraquedas, né? Então, os laços sanguíneos, né, os laços de sangue, reúnem espíritos afins ou espíritos em processos de reajustes. Ou então, ou você está unido àquela família com uma finalidade maior, uma missão, né? Ou você está junto de pessoas que você precisa ajudar elas a resgatarem alguma coisa, ou dentro da nossa própria convivência diária, haver algum resgate ali. Afinal, nós recebemos a bênção do esquecimento. Ah, mas eu queria saber quem eu fui na vida passada. Não é uma coisa tão boa assim. Se você às vezes imaginar que recebeu alguém em casa, na sua família, próxima, dentro da residência, um algoz do passado. Ou pior, se você foi o algoz de alguém daquela família. Então, a bênção do esquecimento, ainda a gente questiona pelo pouco conhecimento que temos, mas é realmente o que mais precisamos neste momento. No futuro teremos novas informações, no mundo espiritual, tudo certinho. Nesse momento é o que dá para ser. Então, pais, mães, filhos se reencontram para reparar erros do passado, aprender o perdão e desenvolver a renúncia. Ou é a mãe que recebe um filho que não renuncia às suas noites de sono, que não renuncia ao direito de comer, porque às vezes o neném está chorando, você tem que ter paciência, alimentar a criança e depois tentar se alimentar, né? Então você aprende a renúncia, né? O pai é a mesma situação, às vezes o pai quer dormir, mas a criança chorando, o pai também está lá presente, ajudando. Então a gente, dentro da nossa família, a gente veio aprender o perdão, né? Porque dia a dia a gente vai ter que desenvolver o perdão, senão a convivência familiar se torna insustentável, né? A gente vai ter que desenvolver essa renúncia que a gente deu exemplos aí, e a gente vai ter que reparar o quê? Aparar o quê? As nossas arestas, os erros do passado, né? E como é que eu sei que eu tenho erro do passado? A hora que você percebe que a coisa começa a ferver dentro de casa,
né? Ou no convívio com algum familiar, é aquele momento ali que você fica em alerta, certo? Os espíritos então renascem no mesmo meio para se amarem ou para iniciar o aprendizado de como se ama. Então você olha, você dá amor para um filho, você dá amor para um ente querido e a pessoa não reage, né, de outra maneira, reage às vezes agressivamente, com uma certa indiferença, né? Paciência. Nós estamos aprendendo a amar. Se nós já estivéssemos prontos, não estaríamos nesse planeta. Ok? Assim, minha mãe consanguínea é aquela que me acolhe na experiência terrena. Ainda que nem sempre consiga expressar o amor de forma ideal, né? Então, muitas mães ainda não têm aquele aprendizado, aquele carinho, né? Algumas mães ainda abandonam filhos, mas são as oportunidades que a gente está tendo. E aí me veio uma grande dúvida. Se a gente recebe, então, dos pais, né, as características físicas, cor dos olhos, cor da pele, né, tipicidade daquela família, por que tem gente na mesma minha família que tem um temperamento do avô? Sendo que essa pessoa, muito pouca convivência com esse avô. Será que a gente também passa, através da consanguinidade, algum laço moral? E a dúvida foi crescendo em mim. E aí, só tem um lugar que a gente procura, né? Aquele livro das nossas dúvidas, livro dos Espíritos. Toda e qualquer dúvida, livro dos Espíritos. Eu quando eu entrei na doutrina, comecei ainda, engatinhando ainda, assim, uns dias atrás, vamos botar. E a primeira coisa que eu tive contato foi com o livro dos Espíritos. E aí eu fazia o seguinte, eu andava com o livro dos Espíritos, a hora que dava entre um paciente e o outro, eu abria, falava, vou fazer uma pergunta. Estou com dúvida em tal coisa. Tinha resposta. Daqui a pouco eu, não, peraí, eu vou fazer outra pergunta. Tinha resposta de novo. Então é aquele livro de cabeceira mesmo, né? Que a gente, na dúvida, é ali que a gente vai. E aí no livro dos Espíritos tem a questão 207 que pergunta: os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? E aí a espiritualidade nos responde da seguinte maneira: não. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre eles somente a consanguinidade. Mas as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos são porque esses espíritos são simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. Entendeu agora? Um neto tão igual ao avô? Fácil, né? E é muito interessante, porque viver isso em casa, conhecer, falar, ler, é interessante. Mas vivenciar a situação é mais interessante ainda. Porque você tem ali a certeza da coisa. E quem são os nossos familiares espirituais? Quem são os nossos laços espirituais? Então, além da nossa família corporal, nós temos a família espiritual, muito maior do que essa que nós temos. Né? Às vezes você olha uma família, tem uma família que tem, meu pai, tivemos 16 irmãos, eu tinha 16 tios. Você imagina quantos filhos, quantos netos, quantos sobrinhos, netos. Eu acho que a família é grande. A espiritual é muito maior, extremamente maior. E quem são esses espíritos da nossa família espiritual? São companheiros de ideal, de afinidade moral.
São também espíritos que caminham conosco ao longo das nossas várias existências. São também amigos que nos ajudam a crescer no bem. Então, vocês terem noção quantos espíritos caminham comigo ao longo de várias existências. Já é um grupo. Companheiros de ideal, companheiros de afinidade moral. Mais um grupo. E aqueles que nos ajudam a crescer. Esses são maior ainda, né? O quanto que a gente tem, qualquer coisa que a gente se propõe a fazer, a gente sabe que a gente está sendo amparado. E não por equipes. Esses são então os irmãos que Jesus menciona. Os que fazem a vontade do Pai, ou seja, os que buscam viver segundo a lei de amor. São os mesmos que estão comigo no momento da minha dúvida e que simplesmente me ajudam a pensar melhor, me intuem a fazer coisas melhores. Esses são os meus irmãos. Quem é a minha mãe? Minha mãe é aquela que me induz a estar no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho trilhado por Jesus. É esse o ponto principal que a gente vai entender na hora que Jesus nos fala aqui, essa parábola. Quem são então os irmãos? Meus irmãos. À luz do Espiritismo, meus irmãos não são apenas os filhos da minha mãe biológica. Meus irmãos são todos os espíritos criados por Deus. Olha o tamanho aí da humanidade. A humanidade inteira é uma grande família universal. Ainda entendemos isso? Para nós ainda é um tanto ou quanto impalpável, né? A gente mal reconhece a nossa família consanguínea, né? A gente, quando muito, consegue criar uma família de amigos, né? Agora, pensar que a humanidade inteira é a nossa família, a gente vai aprender a amar assim um dia, sem pressa. Por isso o Evangelho está nos convidando todo dia a superar o egoísmo familiar, ou seja, enxergar só a minha família. Nos ensina todo dia a desenvolver a fraternidade verdadeira e amplia o amor para além dos nossos lares. Mas, gente, e quando a família ela é desafiadora? É uma prova ou uma expiação extremamente desafiadora. O que fazer? Nem sempre a família é um lugar de afeto fácil. A gente tem certeza disso. Há lares marcados por grandes desafios. E aí, o que fazer? A incompreensão, os conflitos, o distanciamento emocional. Quando isso se instala na família, se torna muito difícil, se torna muito complicado a nossa convivência. Entretanto, o Espiritismo consola-nos e nos ensina o seguinte: as dificuldades são provas ou expiações. Ou a gente está sendo testado no que a gente aprendeu, ou a gente está reparando alguma coisa que lá atrás a gente não conseguiu fazer direitinho. Vamos lembrar que o amor é uma construção diária. Eu não construí hoje e amanhã não está construído, acabou. Não, é um trabalho de formiguinha, como a gente fala. Todo dia, um pouquinho.
paciência e o perdão são os instrumentos de libertação espiritual, como a gente já viu lá na mensagem de início, né? Com o perdão, a gente se liberta. Com a paciência, a gente ajuda. Vamos lembrar isso aqui, gente. Às vezes a gente já faz um monte de coisa bacana, perfeita, e a gente veio nessa encarnação apenas para amar essa família difícil. Muitas vezes é a nossa maior lição. As outras a gente já tira de letra. Mas essa família difícil, aquele ente que está na nossa família, que parece que não é da nossa família, fala, Deus, como é que criou um ser tão diferente numa família dessa? Criados no mesmo teto, criados na mesma educação, e a pessoa tão diferente. Como amar? É esse o nosso maior problema. É esse o nosso maior teste. Talvez a nossa expiação, porque lá atrás, talvez a gente não conseguiu amar como devíamos essa pessoa, e ela volta na nossa vida. O lar, então, é o primeiro hospital da alma. Nascemos juntos não para concordar um com o outro, mas para aprender a tolerar, perdoar e a amar quem nos fere. O parente difícil é, na verdade, o seu maior professor de paciência. Gente, essa mensagem foi interessantíssima. Eu tinha voltado do centro e fui futucar um pouquinho na internet. Como a gente costuma, né, escutar e assistir mais ou menos os mesmos itens, apareceu isso aqui. Na mesma hora, eu já catei a bichinha, recortei, colei, guardei e hoje nós estamos com ela aí. Então eu achei interessantíssimo, né? O lar é o primeiro hospital da alma, né? Nascemos não é para concordar com aquilo tudo, não, mas para tolerar, perdoar e amar quem nos fere. Então, quantas vezes você dá todo o carinho para aquele filho, para aquele ente querido que você trata com aquela maior paciência do mundo, e não é raro acontecer de sermos machucados nos nossos sentimentos. Independente disso, vamos amá-los. Aquele parente difícil, então, na verdade, é o meu maior professor de paciência. Porque a partir daqui, daquele cadinho redentor que é o nosso lar, você arranja problema no trabalho? Já tive um problema tão enrolado lá em casa, não, esse aqui é pouco. Você encosta com uma pessoa, a pessoa vê cara feia, dá bom dia assim mesmo, porque meu filho acorda de manhã, às vezes não dá nem bom dia, não quer nem dar um beijinho na gente, né? E você continua amando eles, né? Extremamente, divinamente. Então é bem isso mesmo, eu achei bacana essa nossa. Bom, Jesus então vai nos transformar em pessoas para compreender quem é o nosso verdadeiro parentesco, certo? Então ele nos convida a refletir a seguinte situação. O verdadeiro parentesco não está apenas no sangue. Aí é o primeiro ponto, família. Mas na sintonia de valores, na prática do bem e no esforço sincero de amar. Então, aqui é que está o nosso verdadeiro parentesco, né? Aqueles que a gente consegue realmente sintonizar valores, que têm os mesmos ideais da prática do bem e têm realmente um sincero esforço de amar, esses são minha família espiritual. Então vamos lá. Quem é minha mãe? Minha mãe é quem me ajuda a crescer no amor. Quem são meus irmãos? São todos aqueles que caminham comigo na direção do bem. Afinidades. Simples assim.
isso aqui? Ao mostrar que, vamos lá, família terrestre é escola, família espiritual é lar, onde você já está se sentindo mais inserido. E a família universal é o nosso destino futuro. Um dia iremos enxergar a humanidade como todos nós somos irmãos. Então, que o amor seja o elo que nos una hoje, amanhã e por todas as existências. Por quê? Fora da caridade não há salvação. Mas eu vou acrescentar mais um slide para a gente. E aí sim a gente termina. Vai ser uma citação de São Luís, país 1860. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam às existências anteriores, se pudesseis abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu mútuo progresso, admiraríeis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegarmos a Ele. Então, que nós consigamos compreender, né, a nossa finalidade maior nessa encarnação, que a gente consiga desenvolver o perdão, a paciência, né, independente das nossas dificuldades, dos nossos parentes difíceis, e que a gente consiga, nos momentos difíceis, lembrar dessa palestra. Ok? Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Realmente, né, sabemos o quanto é importante compreendermos, né, esse desafio chamado família. Bom, nós vamos passar para os passes, tá? Eu peço a todos que aguardem, né, para serem convidados também.
educação infantil, né, devido a alguns integrantes estarem viajando. Então amanhã não teremos os estudos. Na quarta-feira nós teremos o EST, normalmente, que é online. Quem quiser participar, que já participa, né, esteja lá conosco, das 19h30 às 20h30 também, tá? Quem quiser começar a participar agora, pode me procurar, ou a Tânia, tá? A gente acrescenta lá no grupo. E na quinta-feira nós estamos com a juventude, né, das 18 horas às 19. Tá? Se alguém tiver algum jovem que queira vir trabalhar aqui com a gente, tá bom? No estudo, tá bom? Nós estamos com a campanha também do Rondelli, será entregue no dia 7, né? 7 de março. Quem quiser adquirir conosco, né, os Rondellis, tá? Pode nos procurar também aqui no centro, que nós estamos arrecadando, né, para justamente terminar as nossas obras ali no fundo, tá bem? Bom, vamos lá então, para encerrarmos essa noite. Rogamos a espiritualidade que nos assista neste momento. Vamos procurar emanar o amor e a paz de Cristo. Neste momento em especial, durante as festas carnavalescas, e também em zonas de conflito em nosso planeta, vamos buscar os nossos melhores sentimentos para ajudar a espiritualidade a amparar a todos os nossos irmãos, que sejam equilibrados, recuperados, todos que se sintam as aflições sejam amparados por Cristo. A Deus, nosso Pai de infinita bondade, rogamos a nossa gratidão pela vida que nos deste, pela oportunidade de aprendizado e de evoluirmos. A cada decisão nossa, e que através do Evangelho de Cristo possamos ser mais assertivos nas nossas escolhas, nas nossas condutas, transformando a nossa vida de forma mais leve e feliz. Que tenhamos todos uma semana de paz e de muito amor em nossos corações. Que assim seja. Boa noite a todos. Deu certo. Saiu o áudio, tudo certinho. Ai, por isso que eu nem te incomodei. Se não tivesse saído, eu ia falar assim, ó. Mas deu certinho, viu?